Paz do Senhor, queridos. Eu posso tirar esse microfone daqui, querido? Segurar ele na mão? Tenho direito de sair correndo aqui? Ah, tem a câmera. Tem a câmera. Vocês vão mostrar para o pastor a pregação, né? Oh, Jesus. A gente me assistindo ao vivo. Então maravilha. Maravilha. Eu não vou dizer que eu fui pego de surpresa, porque eu sempre costumo brincar com amigos, com pastores. O soldado tem que estar preparado para qualquer coisa, né? E nós estamos preparados para isso, então. Mas antes de eu começar a dizer qualquer coisa, ora junto comigo, feche seus olhos, peça que o Senhor me abençoe, porque eu estou mais feio do que nunca, com barba ainda, então eu não tenho nada para oferecer para você. Eu sou só um vaso e eu tenho que olhar para ali, né? Eu não estou acostumado com essas coisas aqui. Amém. Dá asa para eu voar aí. Eu vou te contar depois, porque depois a gente orar, porque eu preciso ter asa para voar. Eu sou uma mistura de 2 tipos de pássaros diferentes. Obrigado, querido. Feche seu olho e ore comigo. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar na sua casa, oportunidade ímpar de trazer a palavra, que não seja a palavra do Wilson, que a palavra do Wilson muitas vezes não direciona ninguém a lugar nenhum. Mas eu quero me colocar perante a sua presença e que o seu Espírito Santo, que foi deixado para nós, quando o Senhor partiu da terra, e deixou o seu Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, falar com a sua casa, com a sua igreja, e falar comigo também, porque antes de tudo o Senhor já falaste comigo. E eu peço que tu coloque as palavras que entram ao coração dos nossos amados, que possa penetrar profundamente, que possa haver resposta, porque eu tenho certeza que eles vieram aqui em busca de respostas, e que lá fora eles não vão encontrar, só dentro da sua casa. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu falei da mistura, é o seguinte, porque eu não sou batista, mas eu sou uma mistura entre metodista, livre, wesleyana, de São Paulo. O André conhece, que a avó dele era de lá, graças a Deus. Eu não conheci o André, e eu me batizei nessa igreja, e a minha raiz desde pequenininha é Assembleia de Deus, então eu fui balanceado pelos meus primos mais velhos, que eram da metodista, livre wesleyana, e dos meus outros filhos mais velhos ainda, que eram assembleana, e um tentava me levar para um lado, não, seu lugar é aqui na Assembleia, aí o outro dizia, não, seu lugar é aqui, que a gente é mais livre, a gente arruma melhor o cabelo, a gente pode usar brinquinho, então eu ficava entre aquela, para onde eu vou, mas Deus está em todos os lugares, porque nós o procuramos. E antes de começar a falar com você da palavra do Senhor, você tem liberdade de abrir, acho que o Gui perguntou para mim assim, aonde o senhor vai pregar? É interessante, porque Deus geralmente ele me mostra como se fosse filmes assim. Se alguém me chama para pregar, ou alguma coisa acontece, fica guardado no meu coração. E aquelas passagens, o Senhor, mas o que é isso? Ele fala, se você for lá na Bíblia, nesse versículo, nesse salmo, ou aqui ou ali, você encontra isso. E é assim que Deus faz comigo. Eu peço perdão, Gui, se eu te deixei perdido aí. Mas é por aí que nós vamos andar, lá no Velho Testamento. E no final desse sermão, dessa palavra, que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração, eu queria que o Gui colocasse, porque você talvez vai me perguntar aí qual é a resposta. Aí eu já vou te dar a resposta agora, bem no início. Gui, dá para você colocar aquele hino, por favor? E eu queria que você fizesse uma coisa bem diferente. Nós vamos se colocar de pé, tu vai abraçar seu irmão. Se faz tempo que você não abraça, você está duro, está enferrujado. Eu queria abraçar também, mas eu posso sair daqui? Ô Gui, eu posso dar um abraço aí, quero ver todo mundo abraçado. Dá para colocar aí, não dá para ver nada aí, Gui? Não dá para colocar na tela? Não dá não? Ô Jesus, não dá para colocar. Então eu vou ficar daqui. Eu vou ficar daqui. E todo mundo abraçado, bota o hino aí. Irmãos, eu pensei que desse para ver. Coloca o hino que nós vamos só escutar. Escuta aí, essa é a resposta. Bota aí. Glória a Deus. Conseguiu aí, Gui? Tá baixinho, pode aumentar. Pode levar
Abraça seu irmão aí. Abraça seu irmão e presta atenção na letra desse hino, que é a resposta. Seus sonhos além. Ele pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar um mundo melhor. um mundo melhor. Eu não posso dar esse mundo para você. E mudará. E mudará Seu caminho. seu e o meu caminho. Presta atenção. Vou lhe falar. Eu vou te falar De um de um só Deus que mudará. que mudará A sua vida. a sua e a minha vida. Numa cruz morreu. Numa cruz morreu, Doou o seu sangue. doou o seu sangue Só pra curar. só para curar Suas feridas. as feridas do Wilson e a sua ferida. Esse homem está aqui. Ele está aqui só para te amar e para dizer: fala conosco, Senhor. Maestro, Esse Deus está aqui só para dizer para mim, só para dizer para você, que quando você sair daquela porta ali para fora, que você e eu, Wilson, nós não estamos desamparados. Jesus viemos está assinando aqui embaixo hoje. Porque nós sabemos Vai em frente. que nós vamos Não olhe encontrar para algo trás, do nunca Senhor. mais. Vou lhe falar. Eu vou continuar te falando De um alguém. de um alguém, Seu Senhor. nome é Jesus. Essa é a resposta. Pode levar seus sonhos além. Só Ele que pode levar o seu sonho e meu sonho além. Vou lhe mostrar Glórias a Ti, Senhor. um mundo melhor. Porque Tu és o Deus que mostra o mundo melhor para os seus servos, ó Pai. Que mudará E é só Ele que pode mudar. seu caminho. Para mudar o seu caminho e o meu caminho. Aleluia. Se o seu caminho não está bom, eu vou te falar. Como Ele está falando aí, ó. Que mudará E Ele mudará a sua vida. a sua vida. Uma cruz morreu Glória a Deus. com o seu sangue. Com o seu sangue. Só pra curar. Só para curar Suas feridas. as feridas do Wilson, que é tão fraquinho, está tão machucado. Homem E esse homem, está aqui. ele está aqui só para te amar e para dizer: só Tu és Deus, Senhor, que fala. Pra que Para quê? chorar, Chorar, sofrer, sofrer, se há um Deus que tudo pode por vocês? é Ele que tudo pode por mim e por Pra você. que Para quê? solidão, Solidão. rejeite, deixe Jesus Cristo Deixe Jesus entrar no teu coração. no seu coração. Glória a Deus. Coisa boa. Coisa boa é saber que quando Jesus entra no meu e no seu coração. Pode tomar seu assento. Foi bom abraçar seu irmão? Foi bom escutar o que... Essa é a resposta. Você já conseguiu entender muito do que eu ia te falar. Esse aperto, esse carinho, essa coisa que eu tenho certeza que mexeu no seu coração quando mexeu comigo também. Quando eu ouço esse hino, essa palavra, esse algo diferente. Você sentiu algo diferente aí no seu coração? Bota a mão assim para eu ver se sentiu mesmo. Sentiu de verdade? Você sabe o que é isso? Isso chama Espírito Santo de Deus, que dali para fora o mundo não pode te dar. Gênesis capítulo 11. Agora nós vamos começar a falar. Eu não vou ser muito demorado não, porque incomoda, né? Mas eu quero que Deus fale ao seu coração, como Ele já tem falado comigo. Eu tenho buscado durante a minha vida, vou fazer 43 anos de idade, várias respostas. E muitas dessas respostas eu tenho tentado responder com as minhas palavras.
E é aí que eu me engano mais. Porque a resposta está nesse hino. Para que solidão? Para que se perturbar? Para que? Onde eu vou? Para onde eu vou? Se a resposta está aqui. Irmão Wilson, como que a resposta está aqui? Eu vou explicar para você. Lá em Gênesis capítulo 11, nós vamos voltar na história. Você imagina, nós estamos voltando aí mais ou menos uns 2100 anos atrás, antes de Jesus Cristo. Lá no começo da história, quase no começo da história, Noé, todo mundo assistiu, depois de Noé, de Deus ter feito aquilo com a humanidade, o Senhor fez aquilo com a humanidade, e sobraram poucos, e daqueles poucos uma geração foi formada, e de um desses filhos, um chamava Cã, outro Sem e outro Jafé. E de um desses aí, o Senhor resolveu, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, falou, fez um propósito no seu coração e falou, desse aqui, as nações vão começar desse aqui, desse homem, dessa família, e dessa família se transformarão em tribos e serão nações, e não vai dar para contar. Sabe quem eu estou falando? Você não precisa saber. Abraão. Eu estou falando de Abraão. E foi interessante que o Senhor apareceu então para esse homem e falou para ele assim, olha, Abraão, tu faz o seguinte, tu pega a sua família, os que estavam próximos, pega todo o seu ouro, pega todo o seu tesouro. Eu estou falando ouro porque eu não sei se ele tinha ouro, mas ele era um homem bem de vida, tinha gados, tinha ovelha, e tinha pastores, essas coisas todas. E o Senhor então o direciona. Para onde, Senhor, eu vou? E um desses que ele levou consigo, além da sua família, era um dos seus sobrinhos, chamado Ló. E foi interessante que nessa escolhida do Senhor, porque a família era maior do que essa daqui, e o pai essas coisas começaram a acontecer porque o pai de Abraão, ele tinha acabado de falecer. O nome dele era Terá. Até eu olhei ali porque o nome, eu não sei expressar direito. Pastor, me desculpa se eu expressei o nome correto ou não. Terá ou Tera era o nome do pai dele. E depois dessas coisas o Senhor resolveu então dar essa nação para ele. Bom, isso, mas eu já ouvi falar algumas vezes dessas coisas. Eu também já ouvi falar. Ainda quando o Senhor tocou no meu coração para trazer essa palavra para vocês, eu falei, meu Deus, mas quantas vezes nós já ouvimos falar disso? Eu sei, vai se transformar numa grande nação. Então ele segue. O Senhor fala, você vai para onde? Pai, mas é o Senhor que tem que me dizer. Eu imaginando Abraão, comentando com o Senhor, o nome do lugar chama-se Canaã. Puxa vida, de onde será que veio esse nome Canaã? De onde é essa terra? Onde é esse território? Um desses três filhos aqui, o Sem, Cã e o Jafé, o Cã, aquele que olhou o pai Noé nu, depois que tomou umas biritas a mais, fez um vinho, depois que a terra ficou boa, ficou sequinha, e esse mesmo Cã teve um filho, ele tinha um filho, não só esse, mas um dos filhos, chamava Canaã. E essa terra aqui, que o Senhor está falando, é porque esse filho Canaã, ele foi para um território, depois eles se debandaram, aí cada um desses filhos, com os seus filhos, e começou a crescer, então eles foram para um território. Então esse nome, essa terra, esse território, até então, não era essa Canaã ainda, mas para você entender de onde veio isso. Então, desse nome, dessa tribo, que eles se formaram, do Cã, pai, Canaã, filho, se formou esse território chamado Canaã. E mais tarde na Bíblia, se você quiser, você pode chegar do Gênesis 11 e até o capítulo 15, você vai entender tudo isso que eu estou falando para você. E essa então foi a terra que o Senhor prometeu para esse homem. Então esse homem começa a sua saga, e aí que eu começo a me perguntar, e a resposta eu já dei para vocês aí. Eu estou lendo aqui numa época que não se ouvia falar de Jesus. Não existia Jesus aqui. Estava com o Pai. Não tinha sido enviado ainda. As coisas eram diretamente com Deus, com o Pai. Mas esse homem, com essa visão do Senhor, ele segue no seu caminho. E ele vai andando. E ele vai andando, e ele vai andando, e ele vai andando, ele vai seguindo na sua caminhada, e ele vai seguindo na sua caminhada,
E o Senhor falou para ele, olha, você vai seguindo que eu vou fazer de você uma grande nação. E ele já tinha um poderio, assim se dizendo, um poderio humano, ele já tinha aquela base para se formar alguma coisa, mas nunca na cabeça dele, ele poderia imaginar que seria uma grande nação. Mas ele foi seguindo, ele foi seguindo, ele foi seguindo com o seu sobrinho Ló, e ele parou numa terra, e essa terra era bem próxima de Siquém. E ali ele ficou, ele montou as suas tendas, e tinha suas tendas, e não era muito longe do Egito. Mas esse homem estava sendo direcionado pelo Senhor, e essa terra começou a sofrer uma crise, não se tinha muitos mais frutos, estava sofrendo seca, estava sofrendo problemas, e ele precisava então ir para algum lugar, ele precisava fazer alguma coisa, porque sua família, os seus criados, aqueles que dependiam deles, precisavam de alguma coisa. Então, esse homem de Deus, seguindo um caminho, uma direção dada para o Senhor, pega a sua esposa, Saraí, que por sinal era muito bonita, como a Bíblia nos informa, e ele vai para o Egito. Agora começam os pontos que eu quero falar com você. O homem de Deus, mesmo que ele não saiba para onde ele vá, eu pessoalmente, Wilson, não sei, mas se o Senhor me deu uma ordem, se o Senhor determinou, eu tenho que seguir os passos e estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, e eu preciso estar vestido com a armadura, que fala lá em Efésios, que Paulo fala para mim e fala para você. E uma das grandes armaduras que eu preciso estar vestido é, nos meus pés, vestido nos pés, palavra do Senhor. E outra coisa, armadura de novo, falando da palavra, que é como se fosse a espada de 2 gumes, que ela vai lá no profundo, entre a medula, entre os ossos, ela conhece tudo, é essa daqui que o Senhor está falando. E esse homem vai caminhando, pega a sua esposa, antes de chegar no Egito, ele diz a ela, amor, eu dizendo, amor, eu estou com medo, eu não sou tão bonito, tão igual você, estou magrinho, mas você é formosa, é bela, faz o seguinte, não fala que você é casada comigo, não, fala que você é simplesmente a minha irmã, fala que você é simplesmente a minha irmã, porque daí nós vamos ter entrada livre, nós vamos ficar em paz, e tudo vai correr bem. Primeiro ponto que o crente não pode esquecer, a armadura da palavra de Deus, ele usou de uma, do quê? Mentira. Eu preciso estar preparado com a palavra de Deus, porque se eu sou homem de Deus, você é mulher de Deus, nós somos esse rebanho que caminha direcionado, como Abraão foi direcionado. Eu preciso ir para a minha Canaã, eu preciso caminhar, eu preciso seguir para a minha Canaã. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Eles não tinham Bíblia, Deus falava direto. Nós temos a palavra, nós podemos, igual o irmão Wilson está aqui hoje, voltar a 2000 anos, 2100 mais ou menos, para não falar errado, voltar atrás no tempo e ver o que eles passaram. Está mais fácil para mim, está mais fácil para você hoje acreditar, seguir e saber que Ele é o Deus de ontem, é o de hoje e eternamente, mas eu preciso estar com as minhas armaduras, e uma delas é a palavra do Senhor. E esse homem fez esse primeiro erro e deu um problema seríssimo. Ele quase perdeu a sua vida. É que Faraó teve misericórdia, e o Senhor Deus dos exércitos tinha um plano na vida dele e na casa dele. E por muito maior plano, a sua esposa Saraí não foi abusada por Faraó, porque o Senhor impediu. Porque o Faraó já tinha pegado-a como esposa. Uma mentirinha, que na cabeça dele às vezes nem era uma mentirinha. Mas como que eu minto se Deus me mandou ir? Como que eu posso inventar uma história se Deus falou comigo? Qual é a resposta? Que nós cantamos, Jesus. Ele que veio para tudo, Ele que me ensina, Ele que deixou essa palavra, tem tudo aqui. Eu preciso aprender daqui. E ele conseguiu sair desse problema e segue. O Senhor coloca a mão, nada o acontece a ele nem à sua casa, pelo contrário,
Faraó o abençoou, só deu uma bronca. Às vezes nós, eu e você crente, quando nós somos direcionados, nós não somos perfeitos. Nós podemos errar, nós podemos tropeçar. E quando nós tropeçarmos, eu paro. Deus fala, tem misericórdia, ainda me abençoa. Faz o seguinte, aí chega o faraó, eu podia te matar, mas não vou te matar. Eu podia ficar com a sua esposa e acabar com essa história. Mas eu sei que o seu Deus é poderoso, porque algumas coisas estão acontecendo com o meu povo. Pega a sua esposa, pega mais gado, pega mais isso, pega mais comida, pega mais aquilo, pega as especiarias, pega a mula, saiu abastado de lá. O Senhor era com ele, mas um desvio, uma mentirinha, uma falta de atenção, uma falta de parar e perguntar, Senhor, o que é que eu faço? Ele poderia, a situação estava em volta, ele estava passando todo aquele problema, ele poderia caminhar e parar e falar, bem, estou com medo, o que eu vou fazer? Simples, o que o homem de Deus faz? Eu boto meu joelho assim no chão, dentro do meu quarto, fecho isso eu estou falando agora, não na época de Abraão, que lá era no meio do deserto, botaria a cara ao pó e oraria ao Senhor e falaria, Senhor, eu, Abraão, ser humano, estou com medo, Senhor. Eu sei que é um povo poderoso, um povo grande, eu sei como eles agem, eu sei a forma que eles agem, mas tem misericórdia de mim, Senhor, mostra-me o caminho. E o Senhor então com certeza teria mostrado outra maneira, mas o Senhor é grande em misericórdia quando Ele tem plano com a sua vida. Ele é a resposta, Ele é a resposta, Ele está lá para mim e por você. E segue essa história. E eles então crescem, eles crescem, e eles crescem, e eles crescem, e eles crescem, e as suas tendas aumentam, e eles se reproduzem, e nascem mais, e os seus animais também, imagina, e a terra vai ficando meio que espremida, e ele estava com seu sobrinho, Ló, crentes da primeira geração, se assim eu posso dizer, primeira geração após dilúvio, sabiam tudo, sabiam o que tinha acontecido lá no Jardim do Éden, sabiam de toda a história, estavam pertinho do acontecimento, estava logo atrás deles o dilúvio, o reinício estava passando por ele, logo à frente das gerações deles. Ló, crente. Abraão, crente. Abraão abre um espaço, mas Deus o segura, o mantém, e ele consegue escapar daquele problema. E o Senhor continua abençoando. E uma ocasião, essa eu quero ler com você. Está lá no Gênesis 13, querido. Se você quiser colocar aí para mim, o irmão não precisa abrir. Se tiver difícil, eu vou lendo aqui. Gênesis capítulo 13, no versículo 7. Dá para a gente ver aí? 13, eu vou lendo aqui, enquanto os irmãos acham ali. 13:6 em diante. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão e Ló separam-se. E houve contenda. Sabe o que é contenda? É um adjetivo de briga, discórdia, às vezes, não sei, mas isso dá a entender, não sei se chegou a esse ponto. Os pastores deles brigaram, contenderam. O que aconteceu novamente? Crente dando espaço para o erro. Não sei para que eu uso óculos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, agora ele agiu exatamente como um homem de Deus. É assim que o homem de Deus age. O problema chega a mim. Eu estou rodeado por um problema sério. Eu sou crente. Eu preciso de uma resposta. Mas eu preciso de uma resposta de crente. Eu preciso saber a saída. Para onde eu vou agora? E lá vai ele. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti,
entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, nós não podemos brigar. Não está toda a terra diante de ti? Disse ele. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E levantou Ló os seus olhos. Foi isso que a Bíblia diz? E levantou Ló os seus olhos. Quando o Wilson levanta, como é seu nome, irmão? Francisco levanta, quando a Natália levanta, quando o Gui levanta, como qualquer um de nós levantamos e olhamos com os nossos olhos, pode haver problema. Crente não olha com o seu olho, crente olha com o olho do Senhor, para que não haja erro, não haja falha. Agora parece que eu vou errar, agora parece que eu vou perder, mas eu não perco. Abraão pensou que ia perder, por isso que ele inventou aquela mentira, e deu tudo errado, tudo errado. Eu não olho com os olhos do homem, eu olho com os olhos de Deus, e eu preciso dar a resposta. Vamos seguir que nós vamos achar essa resposta. E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor. Jardim do Senhor, consegue imaginar que lindo? Lá o jardim do Senhor, lá atrás, lá no beginning. Como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra que o Senhor tinha falado, Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Outro perigo. Eu vou pôr o óculos agora. Se apartaram. Um olhou com os olhos normais, os olhos do Wilson. Pode deixar comigo que eu resolvo. Não preciso de Deus, está certo. Sou pastor de ovelhas, tenho o povo, preciso de um lugar. Para onde é que eu iria? Com os meus olhos comuns. Olho aquela campina maravilhosa que a Bíblia nos diz que é como se fosse o jardim do Senhor, coisa maravilhosa, meu gado precisa disso, tudo de acordo com o que eu preciso, e eu escolho com os meus olhos normais, e eu então vou e coloco as minhas tendas perto, próximo da onde? Eu quero que você fale comigo. E ele armou as suas tendas, que se estendiam até, ou próximo a Sodoma. Sodoma, irmãos, e Gomorra, todo mundo sabe da história, foi destruído pela podridão, pela pornografia, pela devassidão que eles viviam. Eles viviam como se nada fosse acontecer, como nada iria chegar até a porta deles. Pode ser homossexual, pode ser o que for, pode ser lésbica, pode ser, está tudo bem. Perante a Bíblia não está nada bem, porque se tivesse bem não teriam sido destruídos. Não sobrou nada. O que eu tenho? O que eu tenho com isso? O que eu posso colocar a minha vida como crente hoje? Isso aconteceu há 2100 anos. O que eu ponho hoje na minha vida? Crente, cuidado. Quando você estiver com a sua barraca, cuidado onde você vai parar. Cuidado onde você vai parar, porque senão você pode se contaminar. E se você contamina, você cai. E se você cai, eu não sei quem pode depois te levantar. Só o Senhor. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo há anos atrás. Na hora da janta eu gosto de um vinho. E um amigo, desviado da igreja, ele gostava de fazer churrasco. E ele gostava de me chamar. E eu gostava de ir na casa dele. Porque ele era meu amigo. Cuidado onde você põe próximo à sua tenda. E eu uma noite, ia 2 noites, quantas vezes ele falava para mim, não vai trabalhar hoje não, fica aqui, pega o seu violão. Toca aí um sonzão para nós. Vamos tocar. Não, você sabe, é o negócio da igreja, eu não gosto de misturar as coisas e tal. A esposa dele, muito carinhosa, me trazia uma taça de vinho, que ela sabia, eu gostava de um vinho vermelhinho, trazia um pouquinho de vinho e colocava. Aí, sem menos esperar, passando o tempo, o segundo, sem eu pedir, já estava bem próximo, assim.
Eu olhava, você pensa que como ser humano a gente olha, a gente pode cair. Eu tenho que tomar cuidado onde eu ponho a minha. Crente tem que tomar cuidado até onde vai a tenda, porque se eu estiver próximo de Sodoma, ou se eu estiver próximo de Gomorra, o que vai acontecer comigo? Tem crente que ele não tem problema não, o meu amigo foi no nightclub, mas não tinha problema não, foi só alegria, ele bebeu lá, eu não bebi nada, no final ele saiu bêbado, eu saí carregando ele, mas eu não me envolvi com nada. Acaba te afetando, acaba afetando a mim. Eu tenho que saber como crente até onde pode ir a minha barraca. E sabe o que aconteceu no final dessa história? E um belo dia, ela botou uma dosinha maior, e eu tomei. Eu falei, Senhor, peraí, da segunda taça, começou na primeira, da segunda taça, eu cheguei a uma conclusão. Se eu continuar aqui, o ambiente está propício, para quê? Daqui a pouco eu me transformo num alcoólatra. Está tudo bem, ele já estava desviado, já estava tudo legal. Você toca um violãozinho aí, manda um samba para nós. Ah, tá tudo beleza, você está na minha casa, você é meu amigo. Você toma uma, agora você toma duas. Daqui a pouco você está tomando a terceira. Aí vão rir de mim. Passou um crente aqui, disse que ia na igreja. Rapaz, mas você precisa ver que coisa linda, tocando no samba, tocando nos pagode, saiu daqui que eu não sei nem como. Não cheguei a esse ponto. O que eu fiz? Reduzi as visitas. Fui reduzindo. Fui ficando, não que eu não amasse, não que eu não. Fui reduzindo. Para quê? Eu não podia estar com a minha tenda muito próximo a ele. Tinha falado de Cristo, outros tinham falado, mas é a vida que ele escolheu para ele. Eu não posso mudar a vida de ninguém. Você não tem poder para mudar a vida de ninguém. Nós só vamos com a palavra do Senhor, e ela tem o poder de fazer tudo. Eu e você não podemos fazer nada. Só falar, explicar, acabou, e ser amigo. Agora a minha tenda, eu tenho que conservar a minha alma, eu tenho que conservar a minha vida, eu tenho que conservar o meu evangelho, eu tenho que conservar a minha salvação. A minha salvação, o Davi falou aqui agora, quanto tempo será? Quanto tempo será a minha caminhada aqui na terra? Será que eu vou ter tempo de quando eu errar, ou se eu errar, será que eu vou ter tempo de chegar e receber o perdão? Aconteceu recentemente aí agora, todos comentam isso, o presidenciável, de repente, do nada, acabou-se, foi-se. Será que ele imaginava? Não imaginava. Será que eu imagino? Não imagino. Será que o irmão imagina? Não imagina. É muito pouco, o tempo é muito pouco mesmo na terra, e mesmo sendo pouco, a Bíblia explica que passou dos 70 para frente, é só enfado, e cansaço. Não, mas comigo, talvez o Tiagão fale para mim, mas comigo não vai acontecer. Sou malhado, cara, skate, surf, né? Pega o peso e o som, é 70 quilos agora aqui no, como que é, Tiagão, no tríceps. 70 quilos no tríceps, mano. Eu tenho um primo meu que é mais ou menos igual o Tiagão, ele já tem 50 e pouco. Ele me desafiou várias vezes, vamos correr na praia, primão, para ver se você está bom. E eu não estava bom, e ele estava bom. Mas é um período. Depois isso passa. O que eu tenho que me preocupar é com a minha alma, a minha conduta. Mas, irmão, isso está faltando várias coisas na minha vida. Você acha que na minha tem tudo? Você acha que na minha tem tudo que eu queria? Você acha que está indo tudo corretamente como eu queria? Você acha que para Abraão, sendo escolhido por Deus, estava indo corretamente como ele queria? Se tivesse, ele não teria mentido. Se tivesse, ele não teria mentido. Se tivesse, não teria arrumado contenda com Ló. O seu sobrinho, crente também. Os pastores, crentes também. Da mesma família, como é que briga? Eu preciso prestar atenção aonde a minha tenda vai, para que eu não possa me frustrar na vida. Tem uma ilustração numa realidade bíblica, logo aqui na frente, no livro de Números. Um indivíduo chamado Balaão. Esse Balaão, ele não era do povo hebreu. Mas esse Balaão, um tempo da vida dele, ele foi crente. O cara foi crente. E o cara tinha visões do céu. O Senhor falava com ele.
Ele era homem de Deus. Só que ele foi levado, ele foi guiado por um problema. Ele queria ser rico de qualquer jeito. E não havia barreiras para esse homem mais. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele se transformou num feiticeiro. Continuava ainda usando o nome do Senhor. Fazia adivinhações. E houve uma época naquela região ali, entre 4 reis, virou uma bagunça. Uma bagunça. 4 reis se uniram contra um. Moabitas e os medianitas. E virou uma bagunça. E o rei de Moabe ficou com medo, porque que povo é esse que está ganhando de 4 reis junto? Diz que é um tal de hebreu, povo de Israel. Povo de quê? Povo de Deus. Mas eu mandei alguns espias olharem, não dá nem para contar, é tanta gente. E ele temeu. Aí ele pegou e mandou os homens do recado dele da corte, vai lá, ó, disse que tem um homem aí, chamou de profeta, mas ele era ex-profeta, tem um profeta lá por nome de Balaão, vai lá e fala com ele que ele vai mandar uma maldição e vai acabar com esse povo de Israel. Onde já se viu? E chegaram a ele, ofereceram várias coisas. Balaão, ora ao seu Deus, que nós sabemos que você tem visões, e isso, e tudo que você falar vai acontecer. Primeiro erro. Faz o seguinte, esse povo é povo de Deus, mas faz o seguinte, fica aqui em casa que eu vou consultar a Deus. Vou consultar a Deus. E consultou o Senhor, a primeira coisa que falou para ele no outro dia de manhã, dormiram com ele. Olha, não tem jeito não. Não dá para mim fazer nada. É o povo de Deus. Pode ir embora. Pode ir embora. Avisa para Balaque, avisa para o rei, que não dá para fazer nada contra esse povo. Voltou. Balaque falou, volta lá e oferece mais uns troquinhos. Oferece mais, oferece cargos, oferece tudo. O homem já tinha ficado cego. O homem já estava completamente, a sua mente estava completamente dissecada sobre as coisas de Cristo. As coisas de Cristo, sobre as coisas de Deus. Ele não conseguia mais entender a voz do Senhor. O que se passa? O Senhor dá mais uma chance para esse homem. E esse homem, pelaquela sua paixão, aquela sua ganância de fazer da sua forma, ora ao Senhor novamente, porque ele não resistiu àqueles pratos de tesouro que trouxeram para ele. E o Senhor falou, vai. Mas quando o Senhor aqui fala, vai, ele me dá a entender, igual aquele pai, quando o filho está lá no pé. E você sabe que se o cara for subir a escada, ele vai cair, vai se machucar. Aí de tanto ele na sua orelha, você pega e fala, vai, sobe a escada então. E Deus fez a mesma coisa com Balaão. Quando o Balaão se acertou, se preparou e montou na jumentinha, e foi, o Senhor se irou, é igual o pai, mas eu não mandei esse menino não subir, mas ele foi. Deus dá chance, ele dá chance, ele fala, vou deixar esse cara aí, para ver se ele vai ter coragem de fazer isso, e ele vai, tem, e vai e quebra a cara, e sabe o que acontece? Você sabe o final dessa história, ele vai, e o anjo do Senhor tem que aparecer 3 vezes, sabe para quem? Você sabe para quem que o anjo do Senhor apareceu? Tu imagina que foi para esse tal desse profeta desviado aqui? Foi para a mula. Às vezes Deus está falando, mas tu está pior do que a mula. E na verdade aqui a mula quem era o Balaão. Uma mula que não conseguia ver mais nada. Aí o que Deus fez? Eu vou falar com a mula real, que é a mula que estava levando o Balaão. E a mula conseguia ver o anjo do Senhor. E ela via, ela parava, ela desviava dos caminhos, ela se escondia no arbusto. E Balaão batia, cego, não conseguia mais ver nada do Senhor, não conseguia ouvir mais nada do Senhor, só o caminho dele que importava, só a minha direção. Ele não procurava resposta, ele não procurava a resposta de Deus, ele procurava orar e acreditando que Deus responderia a resposta dele, o que estava no coração dele. Porque ele queria, fala sim, Senhor, que eu vou lá, que eu vou orar contra esse povo e vai acabar com tudo, não vai sobrar nada e eu vou ter coroa na minha cabeça, porque Balaque vai pôr uma coroa na minha cabeça. A resposta de Deus não é às vezes a resposta que eu e você queremos. Eu só preciso entender isso. E para terminar, queridos, a resposta você já sabe aí, que é Jesus. Aos Efésios,
lá no capítulo 6. Isso aí você guarda com você no seu coração. Isso é o que nós precisamos na nossa caminhada, enquanto aqui nós estivermos nessa terra. Nós precisamos disso aqui. O Senhor nunca nos deixou órfão. Na época dos reis. Pouco depois desse que eu estou falando para vocês. Vieram os reis, depois tiveram os juízes, profetas. Vocês sabem disso. O Senhor deixou regras para os reis. A história de Salomão parece linda, né? Até um determinado ponto. Salomão descumpriu essas regras que o Senhor deixou para os reis. Ele foi no Egito e pegou a filha do faraó. O Senhor abominava essas coisas. Você sabe o que ele fez? Ele pegou todos aqueles moabitas, todos aqueles pagões, tribos, ele fez aliança com todos. E ele sabe o que ele fazia? Ele pegava as mulheres, as suas virgens, trazia para si, para dentro do seu palácio, e ainda montava, sabe o que? Altares pagão. Sabe por que isso aconteceu? Com Salomão, o homem das primícias do Senhor, porque o seu pai não pôde construir o templo. Tinha muito sangue na sua mão, Davi. Passou para o filho, e o filho tinha tudo para dar certo. O homem tem que estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, e não esquecer da resposta que é o Senhor. Porque senão a gente erra. Às vezes tem muita coisa que nos cercam. Não importa se é dinheiro ou se é falta de dinheiro, o que for, aquilo que nos cerca, cercou Salomão e pegou Salomão. Um homem que escreveu salmos, provérbios, cantares, quebrou a regra, quebrou a lei. Foi deixado, o rei tinha que seguir esse script, e ele quebrou. Profanou a casa do Senhor. Sabe por quê? Faltou uma coisinha para Salomão. Às vezes falta uma coisinha para mim. Às vezes falta uma coisinha para você. A resposta está lá na cruz. A resposta está lá na cruz. Isso aqui você tenha com você. Efésios 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do Wilson, do Tiagão, do Roy, da Ilane, para que eu esteja firme contra a cilada de quem? Posso ler? Contra as astutas, muito bem planejadas, ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais e maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai por firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade e justiça, a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só isso. Eu e você, como soldado de Cristo, nós não precisamos mais nada do que isso. Essa é a nossa resposta para mim e para você. A resposta já foi dada. É o Senhor, que pagou todo esse preço árduo, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que Abraão não pode fazer, aquilo que o Ló não pôde fazer, se desviar do mal, aquilo que Salomão não pôde fazer, Davi não pôde fazer, Balaão não pôde fazer. Mas eu quero fazer, em nome de Jesus Cristo, pelo menos colocar a minha vida na disposição, na mão dele, para que eu e você possamos andar nesse caminho com os olhos abertos, que nenhuma proposta que vá tirar a minha vida e colocar a minha vida e o seu pé num lamaçal de pecado, que vá acabar com a única coisa que eu tenho, a minha alma. O espírito volta para Deus e a alma responde, ou para o inferno, ou para o céu. Esse Wilson, alma, esse que fala, responde, e não se apagará mais. Eu preciso preocupar-me com isso. E é por isso que eu trouxe essa palavra do Senhor, e eu espero que isso tenha tocado no seu coração,
tocou no meu coração. Querida, dá para botar o hino para acabar? Que agora eu quero descer lá e dar um abraço em todo mundo. Pode ficar todo mundo de pé em nome de Jesus. E nós vamos se abraçar aqui. E que o Senhor Jesus continue fazendo, que eu possa entender mais e mais. E que você possa entender mais e mais das coisas de Deus. Que essa armadura, que essa palavra aqui que eu preciso... Imagina, irmãos, isso é palavra viva de Deus. Não é um livro. Muitas vezes pessoas falaram para mim, amigos meus, como você pode acreditar nessa besteira? Amigo meu, sabendo que eu sou crente, isso é uma besteira, escrito por homens que muitas coisas foram rasgadas, perdidas. É o guia para a nossa vida. E eu continuo levando essa bandeira e acreditando. Porque eu sei do fim. Vai chegar o fim, para mim e para você. E eu quero chegar no fim abraçado com essa palavra, assim, ó. Abraçado, porque a palavra de Deus, isso é Deus comigo, e é daqui que eu aprendo. É esse mesmo Deus que deixou essa palavra e mandou o seu Filho, para que eu e você possamos entender que não há outro caminho. Podem oferecer qualquer caminho que ofereceu. Salomão tentou se regozijar com todas aquelas bagunças que, se assim eu posso dizer, se desviou nessa parte era fraco, se arrependeu depois, mas que eu possa estar firme. Quem sou eu para me comparar com Salomão, ou com Davi, ou com homens grandes assim? Mas graças a Deus, por esse aí, ó, que pagou o meu preço, pagou o seu preço. Pode dar um abraço no seu irmão, por favor, querido, abraça, deixa eu abraçar esse grandão aqui. Se você conseguir cantar, canta junto. A gente consegue cantar junto? Só para te dar, para curar minhas feridas. E esse homem está aqui. Te damos graças, Senhor. Abraça aí, abraça seu querido. Esse homem está aqui só para dizer: Maestro, toca aí, maestro. Toca no coração do crente. Toca no coração do povo de Deus. Porque é só o Espírito Santo que pode fazer isso. É só através dessa palavra. É só através de Cristo. Ele está assinando embaixo hoje. Não olhe para trás, nunca mais. Não olha para trás não, para frente. Eu errei ontem, eu errei hoje, mas agora eu não erro mais. Por isso que eu quero falar de um alguém, essa é a resposta que eu preciso e você precisa. Mas está dando tudo errado, irmão Wilson. Deu tudo errado. Muda de plano, muda de direção. Ele é contigo, Ele é comigo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Só Ele que tem um mundo melhor. Atrás daquela porta tem só coisa que não presta. E Ele sim vai mudar. Como vai mudar meu caminho se eu estou triste no meu caminho? É Ele que traz a alegria. Mas meus amigos estão todos felizes lá fora no night club, no passeio, nisso, nas drogas, naquilo, no sexo, no lesbianismo, em toda a podridão. Mas isso não pode trazer nada. Uma hora isso acaba. Uma overdose acabou toda a alegria. E essa adrenalina de Deus, essa overdose de Deus nunca acaba. É Ele que cura as feridas. E esse homem, Ele está aqui. Fecha seus olhos, querido. E junto com essa canção, eu quero orar junto com essa canção. Deus soberano, eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações, falou comigo. Se existe lágrimas, se existe sofrimento, eu te agradeço por esse Deus que tudo pode, e pode por nós. Aquilo que nós não podemos fazer é o Senhor que faz, é o Senhor que carrega, é o Senhor que tira a solidão, porque é Jesus Cristo que entra no meu coração e no seu coração. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.
E continue botando essa palavra no seu coração. Agarra isso. Bota o capacete, bota no pé e anda, porque é só Ele. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. André, te agradeço. Desculpe alguma coisa. Igreja, ore pelo seu pastor. É difícil. Eu fico pensando, todo final de semana, todo dia, todo estudo ter palavra de Deus para vocês, porque Ele traz palavra de Deus para vocês. Ore pelo seu pastor, para que o Senhor seja sempre com as suas palavras, que ele possa ser sempre usado pelo Senhor. Ore pelo seu pastor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.